Olá, estamos aqui para mais uma gravação, mais um vídeo de massas com fermentação natural. A gente vai fazer a massa doce, que é o pão brioche. Eu vou usar aqui 3 kg de farinha, tá certo? Uma farinha que eu uso sempre uma farinha forte, uma farinha especial, sempre uma farinha pura, tá certo? Mais pura, porque a nossa farinha é muita mistura. Infelizmente, nós não temos uma farinha forte, uma farinha boa. A melhor farinha é essa farinha italiana importada, mas para a gente fazer para comércio, aí o custo fica muito alto. Então, eu vou fazer aqui uma farinha forte, uma farinha nacional mesmo, é uma farinha forte, tá certo? Eu vou agora baixar a câmera para vocês verem como é que a gente vai trabalhar e vou falando, né, no processo de como fazer os pães aqui, tá bom, querido? Vamos lá então para a massa. Bom, aqui, como falei, eu vou usar 3 kg de farinha. Eu não vou mostrar a marca da farinha, tá certo? Porque eu não quero fazer uma publicidade, ok? Então aqui, olha, vamos, são 2 quilos, né? Vou botar aqui separado. Aí depois a gente transfere. Aí vou renovar o fermento. E uma hora eu vou fazer o fermento para vocês verem como é que é feito o fermento, tá certo? Como que eu faço o fermento natural. Olha, são 3 quilos de farinha, ok? 3 quilos de farinha. Nós vamos colocar aqui também o sal e o açúcar. O sal vai aqui em torno de 400 gramas para 3 quilos, dá certo? Dá 400 gramas que eu uso de sal, aliás, de açúcar, perdão. Então, olha, 200, 400 gramas, ok? E sal vai um psico, ok? Eu coloco aqui, geralmente, olha, é uma colher rasa de sopa. A gente já está acostumado, né? Então aqui eu mexo tudo, vou agregar, né, o sal, o açúcar e a farinha. Vou agregar tudo. Aí eu vou colocar o fermento. Quanto que vai de fermento natural para fazer 3 quilos, por exemplo? Bom, cada quilo de farinha aqui. Para cada quilo, tu vai usar 30 gramas de fermento natural. Se tiver o tempo quente, então tu pode usar até menos. Se for um tempo mais frio, usa um pouco mais, mas sempre uma dosagem de 30%. E se acaso for o pão de sal, como eu já fiz o pão de sal, aí tu vai usar mais quantidade, porque o açúcar, ele é um agente auxiliador do crescimento do fermento, tá? E o sal, ele segura um pouco o crescimento do fermento. Então é importante esse entendimento, ok? Aqui, olha, tá o fermento natural, ok? Esse fermento meu aqui, ele já tem aí em torno de uns 15 anos que ele tem esse fermento aqui. Então ele já vem, eu vou renovando, vou usando, vou renovando, vou usando, vou renovando. Olha, para 3 kg de farinha, então vou usar aqui 900 gramas de fermento. Eu tenho aqui também um resto de massa que sobrou da semana passada que eu fiz. Então não deu fazer um pão pequeno, porque não teve pedido. Então também coloco aqui dentro. A gente não perde nada, queridos. Viu? Não perde nada. Nós vamos colocar aqui também, querido, umas 4 colheres de óleo, um óleo bom. Eu uso óleo de girassol. E vai também, aqui, olha, 100 gramas de 100 gramas de manteiga, ok? 100 gramas de manteiga. Vou usar também, para essa receita, 4 ovos.
Como eu falei semana passada, quem me acompanha, dos ovos a gente não joga nada fora, viu? A casca, depois deixa ela secar, tira aquela pelinha que está dentro e aí usa para colocar na planta. E se tu, antes de usar os ovos, tu lavar o ovo, lava bem ele, aí tu vai colocar nos pães, vai tirar aquela casquinha de dentro, vai torar ela, vai bater muito bem até virar uma farinha, um pó bem fininho no liquidificador. E tu vai usar isso daí também para um cálcio. Tu tem problema de osteoporose, tem problema nos ossos, faz isso. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena, porque é o melhor cálcio que tem, viu? Aqui a gente vai agregar isso aqui, depois a gente vai colocando a água, tá certo? E vai trabalhando a massa, ok? Agora eu uso, queridos, eu não uso água quente ou morna. Em todas as minhas receitas, eu uso a água gelada. Eu uso água gelada. Por que água gelada? Porque eu não trabalhar com a nossa mão aqui, olha, a mão, ela vai aquecendo a massa, tá certo? Ela vai esquentando a massa. Então o que acontece? Se eu usar a água morna, até a natural até vai, mas a água morna eu vou esquentar mais a massa ainda, mais o fermento, aí demora mais para crescer, tá certo? Então eu uso sempre água gelada. E para o pão de sal, pão italiano, as bengalas, a ciabatta, a melhor água ainda quanto mais gelado melhor é. E se por acaso tu for usar uma masseira, uma máquina para bater a massa, então melhor coisa, colocar gelo junto também, tá certo? Colocar o gelo. Quando é na mão não há necessidade, mas se é numa masseira, numa máquina, então tu vai usar aí realmente o gelo para auxiliar. E aqui ó, nós vamos incorporando essa massa toda, viu? São 3 quilos que a gente vai estar aqui incorporando até aí a gente vai não sovar a massa, tá certo? Como já expliquei no vídeo anterior, esse tipo de pão, ele vai trabalhar desenvolver o glúten lentamente, vai desenvolvendo lentamente o glúten. Então, conforme vai desenvolvendo o glúten lentamente, ele não vai causar dano no organismo da pessoa. Muito pelo contrário, vai fazer muito bem. As pessoas falam, não, mas farinha branca faz mal, como já expliquei no vídeo anterior. Não, não faz mal, querido, não faz mal. O que faz mal pra gente não é o que entra pela boca, é o que sai. O que sai que contamina nosso corpo. Mas o que entra pela boca não contamina o nosso corpo, tá certo? É lógico, depende muito do organismo da pessoa. Tem pessoa que tem problema aí, problema com lactose. Agora, em tudo, querido, tudo, nós temos que ser prudente. A Bíblia ensina isso, nós somos prudentes. E uma coisa que eu aprendi com meu pai lá na roça, né? Eu falo, os melhores professores que eu tive foram os meus pais. É dizer o seguinte, tudo que tu comer exagerado, vai fazer mal. Se tu comer aí, tomar muita água, exagerado, vai fazer mal a água. Vai causar dano no teu organismo também. Então, tudo que é exagero causa dano. Então, é bom a gente ter equilíbrio. Toda a vida da gente, queridos, é equilíbrio em tudo. Equilíbrio no pensar, equilíbrio no falar, equilíbrio no comer. A nossa vida tem que ter equilíbrio. Inclusive, a Sagrada Escritura nos ensina isso, não é verdade? É muito clara nesse sentido. Mais um pouquinho de água
tá? Não por muita água, tá vendo? Como eu uso uma farinha mais nobre, que é uma farinha especial, ela é uma farinha mais seca, então ela requer um pouco mais de água, tá certo? Ela requer um pouco mais de água. Que a outra farinha, ela vai menos água, porque é uma farinha já mais umedecida, tá certo? Depois nós vamos fazer também a massa de macarrão, o nhoque, eu faço um nhoque também de mandioquinha, um nhoque de abóbora tambotiã, e fica muito gostoso, leve, não fica pesado. Tudo isso nós vamos passar nas receitas, tá certo? Agora que demora um pouquinho, eu vou dar um tempinho, vou preparar a massa aqui e a gente já volta, porque senão essa massa aqui, para mim preparar ela devagar, do jeito que eu vou indo devagar aqui, ela vai levar aí uns 30 minutos. Aí o vídeo vai ficar muito longo. Então, para que a gente encurte um pouco, eu vou agora trabalhar a massa e volto depois trabalhar. Só vou trabalhar a massa dessa forma, não vou colocar em máquina. Tudo na mão, ok? Então agora vocês me dão um tempinho, vou terminar essa massa e a gente já volta, tá bom? Estamos aqui de volta. Eu acabei de incorporar todos os ingredientes da massa. Eu não solvei a massa, só incorporei os ingredientes, tá certo? Porque como estão 3 quilos, eu faço por semana 8 quilos de massa. Que eu tenho meus clientes que eu faço por encomenda, não faço nada para vender na porta, faço tudo por encomenda, tá certo? E é importante, agora eu vou deixar descansar 3 horas mais ou menos, tá certo? Olha, aqui tá a massa, tá vendo? Só está incorporado, não tá, ela não está sovada. Só que tu percebe, olha, que eu incorporei, ela já está desenvolvendo glúten, percebe? É muito rápido, vai desenvolvendo. Então eu vou deixar essa massa descansar agora por mais ou menos 2, 3 horas. Como é 3 quilos, deixa um pouco mais, né? E o tempo tá gostoso, tá mais frio. Como eu falei, para essa linha de pães com fermentação natural, o ideal é o tempo mais frio. É muito melhor. Para a gente trabalhar com a massa, para fazer as moldagens, enfim. Agora eu vou deixar descansar 3 horas, depois a gente vai voltar, eu vou mostrar para vocês como fazer as dobras, como mostrei anterior, fazendo as dobras para ir desenvolvendo o glúten lentamente. É por isso que é importante esse processo de trabalhar naturalmente. Eu não tenho equipamento nenhum para fazer pães, querido. Tudo eu faço na mão. Tudo eu faço na mão. Então é importante a gente ter isso. E como eu sempre digo, fazer tudo com amor. Que sem amor, querido, não adianta nada. E outra coisa, agora eu cubro esse pão com plástico, tá certo? Vou cobrir ele com plástico e colocar um pano em cima e deixar ele descansar. Uma outra coisa, o que eu posso fazer com essa massa de pães? Essa massa doce. Bom, essa massa doce, aqui é o brioche, mas tu pode fazer o pão com beterraba, o pão de cenoura, o pão de brócolis. Tu bate bem a cenoura no liquidificador, ou a beterraba, ou o brócolis, tá? E depois mistura, vai menos água, mistura aquilo e incorpora isso na massa. Então, faz o sabor que tu quiser no pão. O sabor que tu quiser, de laranja. Eu faço sorvete também. E já fiz sorvete de laranja com cenoura. Só que sorvete eu não faço para vender, faço para consumo. Aí aquele bagaço da laranja, o bagaço da cenoura, eu incorporo tudo muito bem e faço os pães. E fica uma delícia, querido. Então tá dando para entender que nada a gente joga fora. Nada a gente joga fora. E, como eu já disse anteriormente, não existe uma nação que não compra pão. Não coma pão. Não existe uma nação na Terra. Desde que o homem é homem, desde que a humanidade existe, o pão é o alimento dos homens. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por isso que Jesus se fez com o pão, para que todo mundo que come o pão, que não pode viver sem Jesus, querido. Eu não posso, tu não pode,
Tá certo? Nós não podemos viver sem Jesus, que é o pão da vida. É isso que é importante a gente entender. Amém? Eu volto logo mais para mostrar como faz as dobras, tá certo? E depois eu vou mostrar como é que faz a moldar esses pães, colocar na forma, aí eu vou moldar, vou colocar na forma, vai para a geladeira. Quando for lá para as 22, 23 horas, que eu vou tirar da geladeira para ele dar o crescimento. Então até mais, a gente já volta logo. Nós estamos aqui agora para fazer a primeira dobra nessa massa, tá? Ela já descansou e agora a gente vai fazer a primeira dobra. Vou abaixar o celular aqui para mostrar, tá certo? Então, olha, vai pegar aqui, ó, tá vendo que ela ainda tá firme, né? Mas depois ela vai ficando mais maleável. Ó, essa é a primeira dobra, mas pode ver que o glúten já está sendo bem desenvolvido pelo tempo, a lentidão. Isso é muito bom, querido. Olha a massa está ficando bonita. Então esse é o processo da gente fazer no pão lentamente, sem ter pressa, tá? Porque a pressa é inimiga da perfeição, não é verdade? Para mim diz que a minha madre lá na roça, a pressa sempre é inimiga da perfeição. Então esse é o processo de fazer essas dobras. Então agora a gente vai deixar ela descansar de novo, mais 30 minutos. Depois a gente volta para a segunda dobra. Mas percebe que a massa já está ficando mais lisa. Então esse é o processo. Então até mais. Queridos, estamos aqui para a segunda dobra aqui agora do pão. E depois só vou voltar para moldar os pães, né? Modelar os pães para colocar para o crescimento. Mas é muito bom a gente sempre participar. Esse é o quarto vídeo que estou fazendo. Eu ainda tenho muita coisa para aprender, tá certo? Muita coisa para aprender. Eu confesso que o que meu pai dizia lá na roça. Eu estou hoje, querido, com 73 anos. Meu pai dizia, quanto mais eu sei que eu não sei. Então eu quero deixar para vocês aí que tem participado comigo, tiver alguma dica para me ajudar a melhorar o canal, passa para mim, eu vou melhorando. E deixa teu comentário, deixa teu like aí no canal, é muito importante essa ajuda de vocês, tá bom? E eu conto com vocês para mim aprender mais, que eu estou começando agora. Inclusive, eu ensinei, eduquei meus filhos, mas eu aprendo muita coisa com eles. Eles me ensinam hoje. Tá bom? Agora vamos para a segunda dobra. Então, depois voltar, depois que eu fizer a modelação. Vamos lá, vou baixar a câmera aqui. Olha a massa como que ela já está, querido. Como que ela já melhorou muito. Olha. Então é muito importante esse trabalho para desenvolver o glúten. Agora nós vamos fazer essa segunda, depois eu vou fazer mais duas ainda. Olha só como está a massa. Eu amo, querido, eu amo demais fazer pão. A minha esposa, né, quando eu tinha ela, que agora ela partiu para a eternidade, hoje fazendo 4 anos que ela partiu para a eternidade. E ela fala, nossa, que cheiro, o cheiro da massa é muito bom. Quem ama trabalhar com massas, só o cheiro já é uma delícia. Então, olha, tá aqui a segunda dobra, tá certo? Tá vendo? Olha, não fica aquele pão elástico, né? Mas depois, na quarta dobra, já vai dar uma elasticidade, ok? Então é importante esse trabalhar na massa para que o pão fique com uma boa qualidade. Ele não fica bonito assim, mas ele fica com uma qualidade excelente. Então depois a gente volta na hora que for modelar os pães. Amém, querido? Então até mais. Querido, estamos aqui agora para moldar os pães, né?
eu deixei 2 massas para terminar de moldar. Já moldei alguns que eu vou mostrar para vocês. Alguns que vai para a geladeira até umas 22 horas ou 23 horas, que aí eu coloco para crescer. E outro que vai para o congelador. Os pães já moldados vai para o congelador. Assim como vai chegando o pedido de pães, eu já vou tirando, descongelando e assando. Vamos lá então? Vou abaixar aqui a câmera, tá certo? Cada pão, queridos, é uma forma de moldar, tá certo? Esse aqui como é? É um pão de massa doce, eu já passo ele no rolo. Quando o pão é salgado, a bengala, ou o pão italiano, a ciabatta, então já não vai no rolo. A gente aproveita o próprio ar que está lá dentro, porque é uma massa salgada. Então é melhor tu aproveitar o que está lá dentro, né? Para manter o ar dentro, do que abrir no rolo. Agora, como essa aqui é uma massa doce, o açúcar ele é um agente auxiliador do fermento, então a gente pode abrir no rolo tranquilamente. Aqui, depois de aberto, passo uma águazinha aqui para fechar bem, tá certo? E vamos moldar. Então, muito simples, tá certo? É muito simples. E cada um, como eu digo, cada um tem uma forma de fazer. Uma forma de fazer. Então é importante tu pegar a tua própria forma de fazer. Isso que é importante. Teu jeito. Como eu falei, a massa de pão é uma só. E agora, aprender a usar a massa com fermentação natural. Por causa da saúde, querido. A saúde é outra. É manter a saúde do corpo. Eu tenho 2 clientes que ela fez bariátrica e ela não pode comer pão. Não pode comer. O médico diz que ela é proibida de comer pão. Ela compra os meus pães, come e não tem problema nenhum. Agora eu já coloco numa forma. A forma também, querido, vai muito de cada um, tá certo? Pode usar uma forma como essa, ou aquela outro tipo de forma tradicional, qualquer forma. E a modelagem do jeito que tu quiser, tá bem? Eu costumo esse porque ela fica uma montagem mais bonita. Então depois eu vou colocar num saquinho, dentro de um saquinho, e vou colocar dentro para não ressecar a massa, tá certo? Então isso é importante, a gente manter a umidade da massa, tá certo? O mais importante é manter a umidade da massa, não deixar ela ressecar. Se deixar ela ressecar, ela vai encascar e não vai crescer. Aí não cresce o pão. Principalmente se é uma massa salgada, viu? Se é uma massa salgada, aí então pior ainda. Assim que o meu filho vier, meu filho mora em São Paulo. Assim que ele vier, nós vamos fazer a receita do pastelzinho de Belém, que é a especialidade dele. E também nós vamos fazer uma mousse de chocolate. É muito bom, queridos. Olha a mousse de chocolate que ele faz. Depois eu pego aquela mousse, eu faço o sorvete dela. Mas é muito bom mesmo. Assim que ele vier, tá? Já combinei com ele, nós vamos fazer esse vídeo do pastéis de Belém e da mousse de chocolate. Então fico devendo para vocês essa receita. E também me dá uma dica, você que tem uma dica aí para nos ajuda aí a receita que tu quer, a gente vai fazer, tá certo? Hoje uma amiga, muito amiga mesmo, me acompanha nos vídeos também, tá certo? Me acompanha nos vídeos, toda a minha filmagem, e ela me deu uma dica muito importante, eu achei muito interessante. Então é importante que a tua dica, o teu conhecimento, juntando com o meu, a gente pode ir melhorando. Porque a pior coisa, queridos, que é a pessoa quando ela se acha que ela não precisa de mais nada, ela já sabe tudo. É a pessoa mais infeliz que tem. Nós sempre temos que estar à disposição de aprender, dia após dia.
minuto após minuto, sempre aprender. Aqui, ó, então, tem os pães que vai pro congelador, tá certo? E aqui, os pães que vai pôr na geladeira, ok? E depois eu vou tirar esse pão lá para as 22 em 3 horas, para assar eles. Eu vou assar esse pão, ele vai ficar crescendo, vou assar esse pão possivelmente das 10 horas da manhã ou até as 13 horas da tarde. Então veja bem o processo, comecei a trabalhar essa massa, era 7 horas da manhã. Agora são 14 horas, aliás, 14 não, 16 horas e 45 minutos. Então olha o processo que foi até a gente moldar essa massa. Agora vai para a geladeira, vai descansar um tanto na geladeira, para depois ir para o crescimento. Então tu come um pão desse, querido, tu come inteiro e não faz mal nenhum, tá certo? É assim que a gente deve aprender. Aprender no dia a dia. Isso eu trago de geração, da minha família. Então é importante a gente ter isso. Então nós voltamos a esse vídeo depois que eu for assar os pães. Uma boa tarde para todos. Como eu prometi a vocês, está aqui, ó, o pão acabou de sair do forno. Olha, baguete recheada. Olha só. E aqui os pães. Olá, como eu prometi para vocês, aqui tá os pães. O brioche está no congelador, que eu assei. Esse aqui são para entrega já do cliente. E esse aqui, uma baguete recheada, que eu acabei de tirar do forno, tá certo? Olha, uma belíssima baguete, ó. Tá vendo que maravilha? Então, isso que eu falei para vocês é uma massa que eu tinha, reaproveitei a massa, fiz a baguete, e esses dois que eu fiz a massa, modelei e pus no congelador. Aí eu tirei, amanhã tem mais pedido, vou tirar mais do congelador, vou deixar, já tirei, tá na geladeira, vai descongelar na geladeira, fora do congelador, aí eu coloco para o crescimento, quando tiver crescido eu asso, tá bom, querido? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, compartilhe esses vídeos, deixa o teu comentário, eu estou tentando melhorar, eu ainda estou muito assim, no início, né? Não tenho conhecimento da mídia ainda, mas eu prometo que a gente vai melhorando, tá bom? Muito obrigado a todos. Queridos, como eu prometi, aqui estão os pães prontos já, ok? E aí a gente vai partir para uma nova receita. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa receita, compartilhe. Deixe teu like, deixe teu comentário para nos ajudar, ok?